Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live aqui, onde a gente fala sobre assuntos que vão te ajudar a destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem utilizar remédios, tá? Então essas lives eu chamo, esse quadro, né, essas lives eu chamo de Desenfesa com Gabi. Então são lives que eu faço segundas, quartas e sextas às 7h30 da manhã, com assuntos, com temas que vão te ajudar a destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem utilizar remédios, né? Então eu foco em comida de verdade, distribuída de forma estratégica, organizada de forma estratégica, tá? Então eu não utilizo remédios nos meus tratamentos, né? No Desenfesa, que é o meu protocolo, focado em destravar o intestino, eu não utilizo medicamentos, apenas comida e suplementos, que são a cereja do bolo, não são essenciais, não são, né, indispensáveis. Então, eu utilizo isso para que você consiga, de fato, ter um intestino que funcione. Lembrando que eu falo sobre isso porque eu tenho vários cursos na área de saúde intestinal, então há mais ou menos 5 anos eu venho me dedicando ao estudo do intestino, à modulação intestinal. Antes eu era uma nutricionista comum que trabalhava com emagrecimento e aí eu venho me aperfeiçoando nos últimos anos no estudo do intestino e no ano passado eu fiz uma pós-graduação em gastroenterologia, tá? Então eu tenho aí uma bagagem, eu tenho uma capacidade mental e técnica científica para falar sobre modulação intestinal, para falar sobre intestino preso e cocô de bolinha, tá bom? Então eu sou uma nutricionista especialista em modulação intestinal, o que faz com que eu consiga resolver esse tipo de problema, ao contrário de nutricionistas que são clínicas, né? São nutricionistas gerais que não trabalham diretamente com o intestino, tá bom? Então, de fato, eu sou focada nessa área intestinal e por isso as minhas alunas têm resultado, por isso que o meu método ele entrega tanto resultado para as minhas alunas, tá bom? Bom, então é isso, vamos lá. Vamos falar então sobre o que realmente solta o intestino, porque eu sei que essa é uma dúvida muito comum de vocês, que vocês querem realmente fazer algo que vai fazer o intestino funcionar, que vai fazer o intestino soltar, que vai melhorar a frequência de evacuação, né, que você tem ali ao longo dos dias, né? Então vamos falar sobre isso nessa live, tá? Bom, a primeira coisa antes de falar sobre o que solta o intestino é que a gente precisa entender o que é um intestino saudável, o que é um intestino normal, o que é o intestino que a gente considera aí feliz, né, que vai estar funcionando de forma adequada, tá? Então o que é um funcionamento intestinal que a gente considera adequado? Pela definição técnica, né, a gente considera o intestino normal aquele que funciona de 3 vezes por dia a 3 vezes por semana, tá? Então, aquela pessoa que ela vai ao banheiro 3 vezes por semana já é considerado o intestino, entre aspas, tá? Normal. E aquela pessoa que às vezes vai ao banheiro 3 vezes por dia também está dentro do normal, desde que não tenha fezes amolecidas, de que não tenha diarreia, de que não tenha desconforto ao ir ao banheiro, certo? Bom, dito isso, isso a gente tem que entender que é a base, que é o padrão, tá? Agora, o que eu, Gabi, enquanto nutricionista, enquanto uma pessoa que acompanha muitas mulheres que têm intestino preso, acredito que o saudável mesmo, que realmente vai te trazer qualidade de vida, bem-estar, saúde, é ir ao banheiro todos os dias ou pelo menos dia sim, dia não, tá? Então, é o que eu considero saudável de um ponto de vista que quando você passa 3 dias sem ir ao banheiro, normalmente você vai estar com desconforto, você vai estar produzindo muitos gases, você vai estar enfesada, mal-humorada, irritada, vai estar ali com vários tipos de desconforto quando você passa ali 3 dias ou mais sem ir ao banheiro. Então, embora seja normal ir 3 vezes na semana, eu acho que é muita coisa passar 3 dias sem ir ao banheiro, né? Do ponto de vista prático, eu acho que é muita coisa, tá? Então, gente, o que a gente tem que lembrar?
que a gente tem que ter a movimentação intestinal, tem que sentir meu intestino movimentando, mas eu não posso lembrar do meu intestino todos os dias. Quando eu lembro do meu intestino todos os dias, o tempo todo é que com certeza, eu tô ali com algum problema intestinal. Então, o normal é que eu sinta o meu intestino se movimentando, tá? Eu sinta que eu tô ali formando bolo fecal, as bactérias estão fermentando, eu tô movimentando esse intestino para que as fezes realmente sejam eliminadas, tá? Só que eu não posso sentir desconforto o tempo todo. Eu não posso ficar o tempo todo sentindo o meu intestino, tá? Então, a gente precisa lembrar que o meu intestino tem que funcionar todos os dias, ou dia sim, dia não, mas eu não posso ficar sentindo gases, desconforto, distensão abdominal o tempo inteiro, né? Bom, e aí, dito isso, então, o que eu considero normal? Ir ao banheiro todos os dias, ou dia sim, dia não. Fazer um cocô bonito, tá? Que é um cocô do tipo 4 ou do tipo 3, né? Sendo que o cocô do tipo 4 ele é mais saudável. O do tipo 3 muitas vezes é só uma questão de aumentar a ingestão de água, aumentar a ingestão de gordura na dieta, tá? E o cocô do tipo 4 é o cocô que a gente fala que é o cocô perfeito, que é o cocô feliz. Por quê? Porque ele sai sem dor, ele sai inteirinho, pastosinho, ele afunda no vaso, você nem vê esse cocô, ele já some ali no vaso, tá? Então, a gente entende que esse é um funcionamento intestinal adequado. Todos os dias, ou dia sim, dia não, fazendo um cocôzinho do tipo 4, que não dói pra sair, que não sai muco, que não sai sangue, que você não tem que fazer força e que quando você sai do banheiro, você sente esvaziamento completo, tá? Você tem a sensação de alívio ao evacuar, beleza? Bom, dito isso, a gente entendeu o que é um funcionamento intestinal adequado. Provavelmente o que você vem fazendo, o que tá acontecendo com você é ter o intestino preso, tá? Então, ou você fica ali muitos dias sem ir ao banheiro, 3, 4, 5, 6, 7 dias, né? Eu tenho alunas que às vezes ficam 10 dias sem ir ao banheiro. Quando você vai ao banheiro, você sente dor para evacuar, você sente que não saiu tudo que tem para sair, você vê muco nas suas fezes, você vê sangue nas suas fezes, tá? Você fica ali com fissuras, com hemorroidas, com coisas nesse sentido e sente um desconforto muito grande na hora de ir ao banheiro, tá? E normalmente também quando você tá assim, você tá fazendo um cocôzinho de bolinha, certo? Que é um cocôzinho que tá relacionado a sensibilidades alimentares. Então, ele não está relacionado à falta de água, de fibras na dieta, ele está relacionado a sensibilidades alimentares. Então, muitas vezes, você fica ali muitos dias sem ir ao banheiro. E quando vai faz até um cocô do tipo 3, que não tá tão ruim, mas também tem aquela pessoa que vai ao banheiro todos os dias, mas sempre faz cocô de bolinha, tá? Que é algo, gente, que também está errado, porque normalmente quando você faz cocô de bolinha, você não sente esvaziamento completo, você não sente alívio ao evacuar, você pode ter a presença de sangue, pode ter que fazer força, pode ver muco nessas fezes, tá? E pode sentir dor aí também quando você vai ao banheiro. Então, isso tudo, esse contexto todo, ele não é normal, tá? Então, mesmo que você vá todo dia, mas você faz cocô de bolinha, a gente precisa entender que isso não é normal, tá? Bom, então provavelmente isso é o que você vem fazendo. O certo é ir todos os dias, cocô bonito, sem dor, com alívio. E o que você talvez está fazendo agora é passar muitos dias sem ir ao banheiro e quando vai, faz cocô de bolinha, que você sente dor, você sente desconforto, você vê sangue, que é o jeito errado, entre aspas, aí de fazer cocô, tá? E aí, quando a gente pensa em soltar o intestino, quando a gente pensa em fazer esse intestino funcionar, a gente precisa entender, gente, que quando o intestino ele funciona, eu consigo melhorar uma série de coisas na minha vida, tá? Então, primeiro, eu consigo me livrar do uso de laxantes, eu consigo parar de ficar dependente de usar laxantes para ir ao banheiro, certo? Sejam laxantes naturais, sejam laxantes medicamentos, seja chá de sêmen, tá? Quando eu regulo o meu intestino, eu tenho menos distensão abdominal, eu tenho menos gases, menos desconforto, eu fico menos incomodada com as sopas, né? Porque quando eu tô com o intestino muito preso, eu tenho uma distensão abdominal, as sopas acabam marcando, acabam apertando, então eu acabo tendo muito desconforto abdominal, né? Então, quando eu regulo meu intestino, eu reduzo essa questão do desconforto abdominal, dos gases, da distensão,
certo? E, consequentemente, quando eu faço isso, eu também melhoro inflamação crônica, porque a gente tem que lembrar que o intestino que não funciona, que está preso, ele está ali acumulando fezes que não deveriam estar ali. Então, o natural é que eu expulsasse essas fezes diariamente, ou dia sim, dia não. E, normalmente, eu não expulso. Então, essas fezes que deveriam ser eliminadas com coisas, né, que deveriam ser eliminadas, elas ficam ali acumuladas no meu intestino. E o fato dessas fezes ficarem acumuladas no meu intestino vai gerando uma liberação de toxinas, vai gerando um processo inflamatório crônico de baixo grau, que ao longo do tempo vai fazendo com que eu desenvolvo doenças, ou que a curto prazo também. Então, por exemplo, eu tenho uma enxaqueca que nunca melhora, eu tenho rinite o tempo todo, eu tenho uma endometriose que ela ela só evolui, que ela não regride, eu tenho sintomas da menopausa muito fortes. Tudo isso tá ligado ao intestino que está inflamado, ao intestino que está gerando um processo inflamatório crônico. Tá? Então, é importante destravar o intestino, é muito bom destravar o intestino, porque você consegue melhorar todas essas questões. Não só as questões intestinais, mas aquilo que vem quando eu tenho o intestino inflamado, né? Quando eu estou com um processo inflamatório crônico de baixo grau ativo no meu organismo, beleza? Bom, e aí, quando a gente pensa, né, em soltar o intestino, o que vem na cabeça da maioria de vocês são duas coisas principais: fibras e água, tá? Então, normalmente, quando a pessoa fala assim, meu intestino tá preso, peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer para esse intestino funcionar. Na maioria das vezes, ela vai aumentar a ingestão de fibras e vai começar a beber mais água, tá? E aí, gente, é uma coisa que tá errada? Não, tá? A água é extremamente importante quando a gente fala de funcionamento intestinal, e fibras também. Errado é o jeito que você faz isso, tá? Então, normalmente, a pessoa começa a colocar muito farelo, muita semente, psyllium, aveia, coisas nesse sentido, que na maioria das vezes vão mais travar do que ajudar o intestino a funcionar, tá? Por quê? Porque muitas vezes você aumenta muita fibra, não bebe água em quantidade proporcional, e essas fibras incham muito no seu intestino, formam um bolo fecal, mas esse bolo fecal ele fica ressecado, ele fica com dificuldade para sair. Além disso, mesmo que você coloque fibras, você beba água, muitas vezes você não retira aqueles alimentos que causam sensibilidade, aqueles alimentos que de fato estão prendendo seu intestino. Então, um grande erro da maioria das pessoas é colocar alimentos que soltam, mas não retirar ou não reduzir aqueles alimentos que prendem, tá? E aí, talvez você esteja falando assim pra mim, mas Gabi, eu já tô fazendo isso, eu já tirei lactose, eu já tirei glúten, que eu vi que não faz bem pro intestino. Sim, mas o que você colocou no lugar desses alimentos? Então tá bom, você tirou o trigo, você tirou o pão, mas você colocou o quê? Você colocou tapioca, você colocou cuscuz, você colocou amido, porque isso também prende, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Com essas coisas que a gente vê por aí, vai fazendo de forma isolada, né? Então, muitas vezes, você até tem uma alimentação que você considera saudável. É uma alimentação saudável, não é uma alimentação ruim. Você não tá tomando refrigerante, você não tá tomando café com açúcar, você não tá comendo fritura. No entanto, é uma alimentação que grande parte das vezes não é suficiente para destravar esse intestino, tá? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa lembrar que você tá muitas vezes fazendo algo que é saudável, né? Tá fazendo uma alimentação saudável, mas que não é suficiente para destravar esse intestino, que não é efetiva para o intestino. Então, é a mesma coisa daquela pessoa que tem constipação e ela vai numa nutricionista clínica geral. Muitas vezes a nutricionista é boa, a nutricionista é uma boa profissional. No entanto, ela não é especialista naquele problema dela e ela não vai conseguir ajudar aquela pessoa de uma forma efetiva, tá? Ela vai acabar muitas vezes querendo ajudar, atrapalhando esse funcionamento intestinal, porque às vezes vai colocar mais fibras, vai colocar mais alimentos, né, sem glúten, sem lactose, enfim, que podem até travar o intestino daquela pessoa, tá? Então,
Normalmente as pessoas começam a destravar o intestino do jeito errado, então comendo muita fibra, muito além do que pode, colocando fibras solúveis em todas as refeições, né, e reduzindo ou não colocando fibras insolúveis na quantidade adequada, não bebem a quantidade adequada de água, não fazem exercício físico da forma correta, né, então tudo isso vai atrapalhando o funcionamento do intestino, tá? E aí, talvez você já esteja pensando também, Gabi, mas meu intestino é preso a vida inteira, isso é de família, minha mãe também tem, eu já tentei de tudo, eu não consigo ficar sem laxante, ele só funciona à base de laxante, eu já como saudável, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer e de fato não funcionou. Quando a gente pensa nisso, gente, nós precisamos lembrar que esse tudo talvez não seja o certo. Talvez você já tenha realmente feito muitas coisas e foram coisas até que não estavam totalmente erradas, que foram até positivas em algum momento, mas a gente precisa lembrar que talvez o seu tudo, ele não é suficiente para fazer o intestino funcionar, tá? Então a gente precisa lembrar que às vezes fazer muitas coisas pro intestino não significa necessariamente que esse intestino vai responder da forma que você espera, tá? Então a gente precisa fazer a coisa certa. Não é fazer tudo, é fazer a coisa certa, que é justamente o que eu faço dentro do meu método, onde eu tenho 2 protocolos focados, o primeiro em desinflamar o intestino e o segundo em fazer, né, aumentar os movimentos peristálticos, estimular o funcionamento do intestino, tá? Bom, e aí, Gabi, então tá, o que realmente solta meu intestino? Então vamos lá, que eu vou te contar aqui agora em passos muito práticos. A primeira coisa, gente, que você tem que lembrar quando a gente pensa em funcionamento intestinal em retirar aqueles alimentos que prendem, tá? Então não adianta você ficar colocando mamão, ameixa, psyllium, enfim, um monte de coisinha, um monte de receitinha que você vê aqui na internet, se você não reduzir aqueles alimentos que estão te deixando constipada. E nesses alimentos a gente tem todos os tipos de farinha, a gente tem lácteos, a gente tem excesso de fibras solúveis, por exemplo, tá? Então tudo isso pode te deixar constipada. Quando a gente pensa em funcionamento intestinal regular, adequado, sem dor e tudo mais, a primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer é reduzir esses alimentos que são obstipantes. Então, é reduzir esses alimentos que causam constipação, tá? Esse é o primeiro ponto para soltar o seu intestino, para fazer o seu intestino funcionar. Segundo ponto é a velha e boa água, tá? Então, se eu não beber água da forma correta, na quantidade correta, se eu não tomar água em jejum, se eu não tiver um bom consumo de água de acordo com o meu peso e com o quanto eu perco de água, dificilmente meu intestino vai funcionar. Então, algo que vocês têm que ter bastante cuidado, por exemplo, é de tomar água em jejum, isso é uma coisa que ajuda muito, mas é de entender que a quantidade de água ela deve ser calculada pelo seu peso, tá? Então, você deve aí consumir pelo menos 40 ml por quilo de peso e também você tem que prestar bastante atenção no quanto você perde de água. Então, dependendo do dia, né, se você mora num lugar quente, se você fez um exercício muito extenuante, você suou muito, você muitas vezes precisa beber mais água do que esses 40 ml por quilo de peso, tá? Então, gente, por exemplo, eu moro em João Pessoa, que é um lugar quente, que é uma cidade quente, e eu bebo naturalmente muita água. Se eu fosse calcular essa ingestão de água pelo meu peso, eu deveria tomar ali em torno de 2 litros de água, porque eu peso 51 quilos, tá? Agora, considerando que eu faço exercício físico, que eu faço spinning, que eu faço corrida, que eu perco muita água e que eu suo muito, eu acabo bebendo muito mais do que isso. Então, normalmente eu bebo em torno de 3,5 litros de água por dia. Por quê? Se eu, Gabi, não beber essa quantidade, eu não vou ao banheiro, tá? Então, dentro desses 3,5 litros, eu tenho chás, eu tenho a água mesmo, né? Então, que eu vou intercalando ali naquela ingestão de líquido, tá? Então, eu preciso ter o aporte necessário de água calculado por quilo de peso, mas eu também preciso considerar as minhas perdas. Então, naquele dia que eu perco mais água, é natural que o meu corpo precise de mais líquido também. Então, eu preciso aumentar essa ingestão de líquido aí no dia, se eu suar muito, se eu perder muita água. Bom, então esse é o segundo ponto, é manter a ingestão de líquidos adequada. Terceiro ponto, gente, depois que você retirou aqueles alimentos que você tem sensibilidade, ajustou a água, você vai pensar nas fibras. E você tem que pensar nas fibras. Fibras são muito importantes. Então, o ideal
é que a gente consuma pelo menos ali 25 gramas de fibras por dia. É isso que tá calculado no meu cardápio, tá? Então, nos meus cardápios do protocolo do Desenfesa, eu faço cálculo de fibras para que as meninas realmente consigam atingir a meta de fibras por dia. Então, a quantidade de frutas, a quantidade de sementes, a quantidade de vegetais que elas precisam comer. Tá tudo calculadinho ali dentro do meu protocolo. As 25 gramas de fibras por dia, certo? O que acontece é que para que o seu intestino funcione, para que o seu intestino solte, você precisa colocar fibras em equilíbrio. Então, eu preciso ter fibras solúveis e insolúveis em equilíbrio. Quando eu falo de fibras solúveis, eu tô falando de sementes, de farelo, daquilo que solubiliza em água, que vira um gel, que vira um pudim, que vira um mingau. Isso é fibra solúvel, tá? Agora, quando eu falo de fibra insolúvel, eu tô falando da casca do vegetal, das cascas das frutas, é isso que é fibra insolúvel. Quando eu tô pensando em ter um funcionamento intestinal adequado, eu preciso equilibrar esses dois tipos de fibras. Se eu tiver muita fibra solúvel, eu vou ficar constipada, e se eu tiver muita fibra insolúvel, meu intestino pode soltar. Tá? Então, eu tenho que encontrar esse equilíbrio, eu tenho que encontrar o equilíbrio de fibra solúvel e insolúvel. É isso exatamente que está dentro do meu método. Então, no meu método, eu ensino como você coloca isso de forma equilibrada, para que o seu intestino funcione, para que o seu intestino responda, tá? Bom, e aí, quando eu equilibro as fibras, o meu intestino vai ter o aporte de quantidade e ele vai ter também as fibras certas, no horário certo, no momento certo, distribuída da forma correta para que esse intestino funcione, tá? Bom, e aí, gente, o que acontece além disso? Então, retirar aqueles alimentos que prendem, né, que causam constipação, incluir água e, na verdade, líquidos, então água e chás, e equilibrar o consumo de fibras. Outra coisa que ajuda muito no funcionamento intestinal, que ajuda o seu intestino a soltar, é consumir gorduras boas, tá? Então, muitas vezes, vocês fazem dietas, principalmente aquelas pessoas que querem emagrecer, fazem dietas com uma quantidade muito baixa de gordura, com uma quantidade muito pequena de gordura. Quando eu como muito pouca gordura, né? Então, quando eu faço tudo na água, quando eu não coloco um azeite na salada, eu não utilizo um óleo de coco, eu não como castanhas, sementes, coisas nesse sentido, eu acabo reduzindo muito a quantidade de gordura da minha dieta. E isso vai impactar diretamente na frequência de evacuação, mas vai impactar principalmente no ressecamento das fezes. Então, se você tem um cocô muito ressecado, muito endurecido, que dói para sair, muitas vezes é porque você tem falta de gordura na dieta. Tá? Quando você tem um consumo de gordura adequado, de gorduras boas adequadas, as suas fezes vão sair com mais facilidade, você vai ter menos dor, menos ressecamento aí na hora de ir ao banheiro, tá? Então, o quarto ponto, quando a gente pensa em funcionamento intestinal adequado, é incluir gorduras boas na sua dieta, tá? Castanhas, sementes, azeite, óleo de coco, pode até colocar manteiga caso você não tenha intolerância à lactose, beleza? Ou, se tem intolerância à lactose, a gordura do leite, então assim, a manteiga, por exemplo, ela tem um teor baixíssimo de lactose, tá? Então, porque a lactose é o açúcar do leite, no processo de fazer a manteiga, a quantidade de lactose é bem reduzida, tá? Bom, e por fim, a gente tem que equilibrar macronutrientes. Então, a gente tem que pensar em consumir carboidratos em quantidades adequadas e proteínas também. Os carboidratos, eles estimulam o funcionamento intestinal. No entanto, excesso de carboidratos aumenta também a produção de gases, porque o seu intestino acaba fermentando muito esse carboidrato, tá? Então, ele aumenta a produção de gases. Agora, quando a gente pensa no consumo de proteína, a proteína é super importante, a gente precisa consumir proteína para ter mais saciedade, para ganhar massa muscular, para fazer manutenção de massa muscular, a proteína é extremamente importante. Mas quando eu tenho uma dieta com muita proteína, principalmente muita proteína de origem animal, eu posso ter aí uma alteração no funcionamento do meu intestino. Meu intestino pode ficar mais preso, o cocô de bolinha pode piorar, justamente porque aquele corpo ele não consegue digerir a quantidade de proteína que eu estou consumindo. Tá? Então é muito importante que eu consuma proteína, que eu tenha proteína na minha dieta, em todas as refeições, assim como tem no método, só que eu preciso ajustar as quantidades dessa proteína se eu realmente quiser ter sucesso no funcionamento do intestino. Se eu comer muito mais proteína do que eu devo, normalmente, naturalmente, o meu intestino vai ficar preso, tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, beleza? Então equilibrar aí os macronutrientes em geral também. Tá bom? Bom,
Então vamos recapitular aí o que você precisa fazer, os primeiros passos para regular o seu intestino, tá? Primeira coisa, equilibrar, retirar, né, aqueles alimentos que você tem sensibilidade, aqueles alimentos que causam sensibilidade alimentar, que podem estar causando, deixando o seu corpo mais inflamado, porque você não consegue digerir aqueles alimentos. Segundo, beber água, né? Então, incluir líquidos na quantidade correta. Então, a ingestão de líquidos deve ser de 40 ml por quilo de peso. Entre chás, tá? Então, aqui eu tô tomando um chazinho que super estimula meu intestino, não é chá de sene, e água, tá bom? Então, precisa também fazer isso. Terceiro, consumir fibras de forma equilibrada, entre fibras solúveis e insolúveis na quantidade certa, que não prenda seu intestino, mas sim ajude ele a funcionar. Quinto, consumir boas fontes de gordura, então sementes, castanhas, azeite, óleo de coco, são boas fontes de gordura que ajudam a melhorar o ressecamento das fezes. E quinto, equilibrar os macronutrientes na dieta, então consumir proteínas e carboidratos da forma adequada, tá? Então, carboidratos ajudam mais a soltar, proteínas podem prender. Então, se você equilibrar o consumo desses macronutrientes, você vai ter o intestino regulado, vai ter o intestino que funciona, tá bom? Bom, e aí, dito isso, fazendo tudo isso, você vai começar a ter o intestino que funciona. Tudo isso tá bem explicado, tá bem mastigado e tá bem feito, né, dentro do meu método, que é o Desenfeza, mas que agora está com inscrições fechadas, tá? Dentro do Desenfeza tem tudo isso que eu falei para vocês, dividido em duas fases, sendo a primeira fase uma fase de desinflamação do intestino e a segunda fase uma fase de estimulação funcional desse intestino. Na primeira fase a gente desinflama para melhorar aquela inflamação crônica que você vem fazendo ali no seu intestino a vida inteira, e na segunda fase a gente estimula os movimentos desse intestino. Tá bom? Então é isso, meus amores, era isso que eu queria falar com vocês na live de hoje, o que realmente solta o intestino, mas antes eu preciso explicar o que é o intestino saudável, o que é o intestino inflamado, para que depois a gente realmente consiga trabalhar nesse fato prático de soltar o intestino, beleza? Bom, então é isso, qualquer dúvida é só me mandar mensagem ou comentar aqui nessa live, beleza? E sexta-feira, às 7h30 da manhã, a gente tem live falando sobre isso também, tá? Sobre assuntos, né, que vão te ajudar a destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem utilizar remédios, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus, uma quarta-feira abençoada e iluminada para vocês, que Deus esteja com vocês, que tudo flua da melhor forma possível, tá bom? Fiquem com Deus e até sexta às 7h30 da manhã.